Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos. Nós estamos começando agora a correção da sequência de atividades 1, aulas 1 e 2, desse nosso caderno aí que é o Aprender Sempre, certo? É o volume 1 da disciplina de matemática. Bom, na primeira aula, né, nessas aulas 1 e 2 que vocês estão visualizando aí, a gente tem aqui os objetivos, né? Que é reconhecer os números racionais em diferentes contextos cotidianos e históricos. Ler e escrever números racionais na representação fracionária e decimal. Para o desenvolvimento das atividades, será necessário relembrar alguns conceitos de fração, ficar atento aos comentários e possíveis complementos que o professor fará no decorrer das aulas. Origem dos números racionais. Então, vou ler aqui esse parágrafo com vocês. Com a evolução da espécie humana, surgiu a necessidade do convívio humano em um só lugar. Como consequência, o homem precisou construir moradias, colher alimentos, criar animais e cultivar plantas para sua sobrevivência. A partir dessas necessidades, o homem precisou desenvolver registros numéricos para representar quantidades. E aí, imaginemos que houve uma época em que existiam apenas os números naturais, que são aqueles que a gente conta, né, desde pequenininho, né, que você usa para contagem de objetos. Lá quando você aprendeu desde pequenininho, você associa sempre uma quantidade, né, a um determinado valor. Continuando aqui então, imaginemos que houve uma época em que existiam somente os números naturais. Como representar as partes de um todo? Sem a existência dos números racionais, jamais poderíamos dizer que sobrou metade de uma maçã, como mostra a imagem aqui em cima, certo? Temos uma maçã inteira e temos metade de uma maçã. Então, como que a gente faz, se a gente não tem os números racionais, como que a gente faz para representar quantidades que não são inteiras, né? Bom, seguindo adiante aí, você vai verificar então que os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Então, já tem a definição aqui dos números racionais. Ó. Então, toda vez que você ouvir esse termo, números racionais, quem são? São os que podem ser escritos na forma de fração ou decimal. Então, no caso da fração meio, 1/2, que a gente faz a leitura, né? A sua representação decimal é 0,5 ou 5 décimos. Nessa imagem, temos as seguintes situações. A maçã inteira representa uma unidade e pode ser chamada de todo ou inteiro. E, ao dividirmos a maçã em duas partes iguais, podemos chamar uma metade da maçã de parte. Então, toda vez que você repartir algo, o total de partes vai ser sempre a parte de baixo da fração. E a quantidade de partes tomada por você, peguei uma parte das duas que tinha. Então, o de cima representa a quantidade que você tomou, e o de baixo o total de partes em que foi dividida a sua maçã. 1 é o numerador da fração, que indica a parte tomada da maçã. Então, está aqui, ó, a parte tomada da maçã. 2 é o denominador da fração, que indica quantas partes iguais a maçã foi dividida. Então, está aqui a definição do denominador. Ó. Em quantas partes iguais a maçã foi dividida. Podemos deduzir também que se colocarmos um outro objeto de mesma massa em cada lado da balança, continuará em equilíbrio. Então, o que ele está falando? O que ele quer dizer aqui com relação à balança, certo? Vamos supor que você tenha uma balança aqui. Eu vou tentar explicar aqui com uma balancinha, certo? Então, finge que você tem uma balança aqui. Aqui você tem um dos braços da balança, aqui o outro braço. Nesse prato aqui, vamos supor que você tem uma maçã. E nesse outro prato, você também tem uma maçã. Quando as maçãs são iguais, ou seja, têm o mesmo peso,
elas vão manter o equilíbrio da balança, certo? Se eu somar mais uma fruta qualquer aqui, um limão, por exemplo, e somar um outro limão no outro lado também, que também tem o mesmo peso, dois limões do mesmo tamanho, mesmo peso, o equilíbrio vai se manter. Então, eu posso utilizar isso também na matemática, que é a regrinha da balança. Lembrando a leitura de números na forma de fração. Então, nós temos aqui uma tabela que dá alguns exemplos para vocês da fração e de como eu leio cada uma dessas frações. Verifique aqui, ó, na parte de cima nós temos 2/5, a gente vai ler 2/5. 1/4, 1/4, e assim por diante. Então, temos todas as frações desenhadas na parte de cima da tabela e a parte escrita, a leitura delas, como é feita a leitura de cada uma delas na parte de baixo da tabela. E aí nós temos alguns casos em que são especiais, né? Que são as potências de 10. Por exemplo, 10, 100, 1000, você vai ler sempre décimos quando for 10 na parte de baixo. Você vai ler sempre centésimos quando for 100 na parte de baixo. E você vai ler milésimos quando for 1000 na parte de baixo. Então aqui 3 é o próprio número, né? O de cima a gente vai sempre ler o número. Da forma como ele aparece, você lê. 3 embaixo é 10, então décimos. 9 sobre 100, então você vai ler 9 centésimos. 7 sobre 1000, então você vai ler 7 milésimos, certo? Então, para 10, 100 e 1000, essas nomenclaturas que a gente vai sempre utilizar. Quando os denominadores forem maiores que 10 ou diferentes de múltiplos de 10, ou seja, quando for 11, 12, números que são maiores que 10, mas que não são múltiplos de 10. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ler avos. Então, a palavra avos, né, quando você tem 10 centavos, significa o quê? Se você tem uma moeda de 10 centavos, são 10 partes de R$1, né? Então, 100 centavos é um real inteiro, né? Então, aqui a gente tem o avos como partes, né, como divisões. Então, aqui nós temos 5 dozeavos, aqui nós temos 1 quinzeavos, aqui nós temos 8 17avos. Ok? Relembraram aí da leitura das frações? Bom, então vamos lembrar aqui agora, né, uma outra parte que fala que se nós dividirmos o numerador pelo denominador da fração, como na fração 1/5, obtemos o resultado 0,2. Então, a conta que foi realizada aqui é 1 dividido por 5. Essa barrinha aqui, ó, ela está representando uma operação de divisão. É como se você estivesse fazendo 1 dividido por 5, ok? E por isso que você encontra esse resultado aqui, ó, 0,2, certo? Vou fazer essa continha aqui em cima para lembrar vocês, ó, 1 dividido para 5. Então, o 5 não cabe dentro do 1, porque o 5 é maior. Se ele não cabe, eu ponho um 0, que indica que cabe 0 vezes. Quero continuar a conta. Se eu quero continuar a conta, eu vou pôr a vírgula, entrar nas casas decimais, e é como se eu tivesse pego esse 1 e dividido ele em 10 partes iguais, ou seja, eu fiquei com 10 agora. Então, toda vez que você põe a vírgula, você ganha um 0 aqui do lado do número. E aí você pergunta de novo, cabe o 5 no 10? Sim, cabe, 2 vezes. 2 vezes 5, 10, e para 10 não sobra nada, né? Então você pode fazer pelo método longo ou pelo método curto da divisão. Não importa aqui o que você preferir, certo? Bom, vamos lá. Se dividirmos o numerador pelo denominador da fração, como na fração 5 sobre 2, obtemos o resultado 2,5. Lê-se 2 inteiros e 5 décimos. Lemos a parte inteira seguida da parte decimal, acompanhada das palavras. Décimo, quando houver uma casa decimal. Centésimos, quando houver 2 casas decimais. Milésimos, quando houver 3 casas decimais. Desculpe. Bom, então agora que a gente já fez
a leitura do nosso texto, a gente vai fazer agora os exercícios, certo? Então, o primeiro exercício, desculpe, gente, ele pede para você tingir com um lápis de cor, né, com a caneta, o que você preferir, a fração desse octógono que representa 1/4. Então vamos lá. E aí, pessoal, como é que a gente faz então? Você tem que verificar que a figura ela não está dividida só em 4 partes. Mas, o que quer dizer você pintar 1/4 dessa figura? Quer dizer que a cada 4 partes que você contar, você vai pintar uma parte, certo? Então, eu posso fazer uma marcação aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você contou 4 partes, então você tem que pintar uma. Certo? As outras eu vou apagar aqui. Agora vamos ver. Pintei uma de 4 partes, agora eu vou pintar mais uma. Então, 1, 2, 3, 4. Ah, então a quarta parte eu tenho que pintar também. Olha só. Então, significa que você pintar 2 partes dessa figura é a mesma coisa de você pintar a fração 1/4. Ou seja, na verdade, você pintou 2 partes de um total de 8 partes. Mas essa fração 2/8, ela é equivalente à fração 1/4. O que significa equivalente? Significa que a razão delas tem o mesmo valor. Isso quer dizer que se eu pegar o 2 e eu dividir por 8, vai dar o mesmo resultado que pegar o número 1 e dividir por 4. Então aqui, para a gente chegar nessa fração, na verdade a gente simplesmente pode simplificar dividindo por 2 em cima e dividindo por 2 embaixo. Certo? Bom, então esse é o primeiro exercício. Você teria que pintar 2 partes da figura que é o octógono aí, certo? Vamos fazer o exercício número 2. Olha, esse número 2, ele é uma resposta bem pessoal, que é para você colocar o seu entendimento sobre a ideia de parte e total de uma fração, certo? Lembrando lá atrás da definição que a gente leu juntos, né? De que a parte representa o quê? Representa a parte tomada da figura. Então é o que eu peguei, certo? Da figura, a quantidade de partes tomada. E o total é a quantidade de partes que a figura foi dividida, certo? Então vamos pensar aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, a fração 1/4, dando esse exemplo, né, 1/4, mesmo exemplo ali do exercício anterior, é como se eu estivesse pegando, vamos colocar aqui uma barrinha, e eu dividisse essa barrinha em pedaços iguais, certo? Olha só, 1/4 significa que desses 4 pedacinhos iguais eu peguei 1, né? Então, essa barra está representando em formato gráfico, né, essa fração que é 1/4. O 1 representa o quê? Representa a parte tomada, e as 4 partes representam o total de partes em que eu dividi a figura. Tudo bem? Então escrevam com as palavras de vocês, mais ou menos com essa explicação que eu estou dando aqui agora. Beleza? Vamos ver o nosso exercício número 3. O exercício número 3, ele pede para você fazer, para escrever, né, essas frações, esses números decimais, na língua portuguesa, né? Escreva como se lê. Então a gente vai fazer isso juntos agora. Vamos pensar aqui, ó. Aqui nós temos 0,3. Como que a gente lê quando só tem uma casa depois da vírgula?
Uma casa depois da vírgula, a gente lê décimo. Tem que lembrar disso, né? Então, como são 3 e só tem uma casa depois da vírgula, você vai escrever 3 décimos. A mesma coisa acontece aqui com o item B, né? O item B também só tem uma casa depois da vírgula, só que em vez de 3 é 7. Então também vai ser décimos, né? O acompanhamento aqui, 7 décimos. Esse já está no formato fracionário e a gente já viu, né? Já fez essa leitura aí na solução dos exercícios anteriores. 1/4. Aqui a gente tem duas casas depois da vírgula. Quando a gente tem duas casas, a gente lê centésimo. Então você lê o número que está aqui e acrescenta a palavra centésimo. Ou seja, você vai ter 28 centésimos. Aqui a gente viu que toda vez que a gente tem um número que é maior do que 10 na parte de baixo, que é o denominador da fração, a gente lê avos, né? Então a gente lê o primeiro número normal, 7, lê o segundo número da mesma forma, 13, e a gente acrescenta a palavra avos para indicar o denominador aqui da parte de baixo da fração, certo? Então 7 e 13 avos. Vamos lá para o item F. No item F você tem 9 é sobre 10. E quando é alguma coisa dividido por 10, a gente aprendeu que é décimos. Aqui a gente tem um número inteiro, uma parte inteira. Então você pode escrever 2 inteiros e esse E está representando a junção, né, dos décimos, que são 7. Então, como só tem uma casa depois da vírgula, vai ser 7 décimos. Aqui a gente tem 3 casas depois da vírgula, olha. Então, é milésimo, certo? Então, você vai escrever o número, né, o número completo. 278 milésimos. E por último, você tem também 1000 na parte de baixo, certo? E quando é 1000 na parte de baixo, a gente também sabe que é milésimos. Então a gente escreve o número da parte de cima, que é 31 milésimos. Ok? Fechado aí o exercício número 3. Então dá uma olhadinha, vê como ler. E se errou alguma coisa, dá uma corrigida na apostila de vocês, no caderno de vocês. Bom, nós estamos aqui na questão número 4 agora. Essa questão ela está tratando sobre área, tá? Relacionando as áreas com as frações. Então você pode reparar que você tem 4 cores diferentes aqui, né? Verde, cor-de-rosa, azul e amarelo, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar, no caso, né, qual é a quantidade, né, que cada uma dessas cores representa em formato de fração. Então, vamos lá. Primeiro, a parte azul, que é essa parte grandona, né, o que você vai reparar nela? Que ela ocupa metade da figura, ela é metade do espaço todo que essa figura tem. Então, a gente sabe que essa fração aqui, ela vai valer metade, certo? Agora, vamos reparar na outra metade da figura. Se eu dividir a outra metade no meio, significa que essa parte cor-de-rosa, ela é metade da metade. Ou seja, você está pegando essa metade e está dividindo por 2 ainda. Então, é como se você tivesse 1/4 da área total. A parte verdinha aqui, você tem 1/8. Por quê?
porque também é metade da área cor-de-rosa, olha só. Então é como se eu estivesse dividindo em mais partes ainda, ficou menor ainda a figura. E aqui é metade da parte verde, ou seja, sobrou 1 sobre 16. Como que a gente sabe que essas frações estão relacionadas com essas cores? Repara aqui o seguinte, se você tivesse duas partes azuis, você não ia ocupar a figura inteira? Ia ocupar tudo, né? Se tivesse duas partes azuis. Mas você só tem uma, então você pegou metade da figura, certo? Se você tivesse 4 pares cor-de-rosas, dava para você ocupar a figura inteira, certo? Ó, pensa aqui nessa parte cor-de-rosa aqui embaixo, se fosse cor-de-rosa também, caberia mais um, aqui caberia mais uma figura cor-de-rosa, e aqui nessa outra parte de baixo também caberia mais uma. Então, a gente sabe que está ocupando uma parte de um total de 4 figuras cor-de-rosas que caberiam aqui nessa figura, certo? Quantas figuras verdinhas caberiam nessa figura? Então, a gente percebe que esse quadradinho aqui, ó, ele está representando o quê? Ele está representando 1/8. Por quê? Porque caberiam 8 quadradinhos desse mesmo tamanho nessa figura total. E esse outro caberiam 16. Então, 16 figurinhas dessa, amarelas, né, caberiam nessa figura grande. Tudo bem? Então, como é uma outra forma da gente fazer? Uma outra forma da gente fazer essa representação é você contar os quadriculados, né? Você verificar quantos quadradinhos que tem na figura, certo? E verificar quanto cada cor está ocupando. Então, se você fizer a verificação de quanto tem, então você vai contar aqui, ó, 4, 8, e aqui tem 16, certo? Então, 16 por 8. Ou seja, daqui até aqui tem 16 quadradinhos. Daqui até aqui tem 8 quadradinhos. Se eu quero saber o total de quadradinhos dentro dessa figura, basta eu pegar o 16 e multiplicar por 8. Olha lá, 8 vezes 6 dá 48, vão 4, 8 vezes 1 dá 8, com mais 4 que subiram dá 12. Então eu tenho 128 quadradinhos nessa figura. Se eu sei que a parte azul ocupa metade de 128 é 64. Então eu sei que a minha parte azul vai representar 64 de 128. Que, simplificando a fração, vai chegar na fração meio. Basta você dividir em cima e embaixo por 64. Se você pensar na figura cor-de-rosa, você vai observar que você tem aqui, ó, 4, certo? E aqui você tem 8. Então, 4 vezes 8 tem 32 quadradinhos dentro da figura cor-de-rosa. Então, 32 cor-de-rosa, 128 no total, que vai dar 1/4 quando você dividir tudo por 32, em cima e embaixo. Na parte verde, você tem 16 quadradinhos, certo? 4 por 4, 4 vezes 4, 16. E você tem 128 no total da figura. Então, dividindo tudo por 16, você vai encontrar 1/8. E por último, você tem 8 quadradinhos na parte amarela, né? Na parte amarela você tem 8 quadradinhos. Então, isso vai ficar como? Vai ficar 8 sobre 128, que é a mesma coisa que 1 sobre 16 avos, né? Então, está aqui as observações. O que você pode comentar aqui nesse espaço? Que você compreendeu a relação, né, entre a área e as frações, né? E de que forma que você compreendeu isso, né? Como que você fez para encontrar as frações das áreas determinadas? Tenta explicar com as suas palavras nesses espaços de observação, é sempre bom deixar preenchido, tá bom, gente? Vamos para a questão número 5. Aqui ele está pedindo para a gente fazer conversões, né? A gente vai converter, ó, converta as frações dos itens abaixo para a sua representação decimal. Então, a gente quer transformar o que está na forma de fração para um número com vírgula, né? Que são os números decimais. Como a gente faz isso? A gente vai usar a divisão, né?
Lembra que 1/5 é a mesma coisa que pegar o 1 e dividir por 5. Então, vou fazer aqui embaixo a continha, tá? Do item A. 1 dividido por 5, o 5 não cabe dentro do 1. Então, eu vou pôr o 0, porque não cabe o 5 no 1. Quero continuar a conta, então acrescento a vírgula e ganho mais um 0. E agora eu pergunto de novo, cabe o 5 no 10? Sim, 2 vezes. 2 vezes 5 dá 10 e não sobra nada. Então, o decimal da fração 1/5 é 0,2. Vamos ver da fração 1/2. 1/2, né? Então, item B, tá aqui, ó. Item B. 1 dividido por 2. O 2 não cabe no 1, então eu ponho 0. Para continuar a conta, eu ponho a vírgula e ganho mais um 0. E aí eu pergunto de novo, cabe o 2 no 10? Cabem 5 vezes. Então, 2 vezes 5 dá 10 e não sobra nada. Ou seja, 1 dividido por 2 dá 0,5. É interessante a gente pensar também em tamanho de fração, tá? Então, repara que a primeira fração, ela é menor do que a segunda. Por quê? Porque eu estou pegando a mesma unidade, ó, 1, dividir em 5 partes. Então, se eu quebrei em mais partes, quer dizer que as partes vão ser menores, certo? A mesma coisa aqui embaixo, ó, eu dividi só em 2 partes, então essa parte vai ser maior. Então, repare que se a fração em cima tem o mesmo numerador, e embaixo a quantidade de partes de uma é maior do que a da outra, com certeza a que tem partes de denominador maior vai dar resultado menor, certo? Porque você quebrou em mais pedaços, né? Então os pedaços vão ser menorzinhos. Tudo bem? Vamos para o item C. O item C você tem 3 décimos, então eu vou dividir 3 por 10. Não cabe o 10 no 3, então põe o 0, a vírgula e ganha mais um 0. E aí pergunta novamente, cabe o 10 no 30? Sim, 3 vezes. Então, nosso 3 décimos aí, em decimal, 0,3. Vamos ver a fração 1/4. Então, vou colocar aqui, ó, item D, 1/4. 1 dividido por 4. Não cabe o 4 no 1, novamente você põe o 0, a vírgula e ganha um 0. E aí pergunta novamente, cabe o 4 no 10? Sim, 2 vezes. 2 vezes 4 dá 8 e vai sobrar 2 unidades. Como sobrou, você pode continuar acrescentando zeros aqui, sempre que sobrar os zeros que você pode acrescentar para continuar a conta. Que já pagou a vírgula, então pode acrescentar zeros agora de graça. Agora, quantas vezes cabe o 4 no 20? 5, né? 5 vezes 4 dá 20 e não sobra nada. Então, você descobriu aqui que 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Vamos para o item E. Vou fazer aqui do lado do D o E. Você tem 2 dividido por 5, né? 2/5. O 5 não cabe no 2 novamente, então eu ponho 0 e a vírgula e eu ganho mais um 0. Pergunta novamente, cabe o 5 no 20? Cabe, 4 vezes. 4 vezes 5 dá 20 e não sobra nada. Então, 2/5 é a mesma coisa de escrever o decimal 0,4. Agora você tem o 5 sobre 2. Olha lá. 5 sobre 2, vou fazer aqui do lado, vou fazer aqui em cima o item F, 5 dividido por 2. Repare que agora o 2 cabe dentro do 5, então eu não vou pôr 0 aqui, porque eu tenho que pôr quantas vezes ele cabe diretamente. Ele cabe 2 vezes, opa, perdão, a caneta falhou aqui. Ele cabe 2 vezes, né? 2 vezes 2 dá 4. E vai sobrar 1. E agora? Agora sim eu vou pôr a vírgula e eu vou ganhar um 0. E vou perguntar de novo. Cabe o 2 dentro do 10? Cabe 5 vezes. Então 5 vezes 2, 10 e não sobra nada. Então
5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5. É só você pensar que você tem R$ 5 para dividir em duas pessoas, dá 2,50 para cada um, certo? Mesma coisa para o de cima, para todos os outros. Não, eu tenho R$ 2 e vou dividir para 5 pessoas, dá 40 centavos para cada um, tudo bem? Vamos ver o item G. O item G, você tem 9 quartos, então eu vou dividir 9 por 4. Cabe o 4 dentro do 9? Cabe sim. Quantas vezes? 2, né? 2 vezes. Então, 2 vezes 4 dá 8. Vai sobrar 1. Vou pôr a vírgula e vou ganhar um 0. E agora eu sei que cabe mais 2 vezes, porque 2 vezes 4 dá 8, e ainda vai sobrar 2. Acrescenta o 0 para continuar a conta e pergunta novamente, cabe o 4 no 20? Cabe 5 vezes. 5 vezes 4 dá 20 e não sobra nada. Então, você tem aqui 2,25. Vamos ver o último decimal agora, que é o decimal aí da letrinha H. Nessa letra H você tem 8 dividido por 5. Cabe o 5 no 8? Cabe uma vez. E vai sobrar 3, certo? Você vai acrescentar a vírgula e você ganha um 0. E aí pergunta novamente, cabe o 5 dentro do 30? Cabe 6 vezes. E aí 30 para 30 não sobra nada. Então o decimal do 8 quintos é 1,6. Tudo bem? Então, a gente já relembrou aí como faz divisão também, né? Dá uma olhadinha, rever essa parte do vídeo, caso você tenha dificuldades com divisão. Vamos para o exercício número 6. Esse exercício número 6, ele é um exercício de uma provinha aí, né? SAEP, do ano de 2010. E aí, o que ele pede? Ele pede para você verificar, nessas figuras que são mostradas nas alternativas, qual delas é a que representa a fração 2/3, né? Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que pensar que o que é 2/3 mesmo? Significa que a cada 3 quadradinhos, eu devo pintar 2. Então, se eu contei 1, 2, 3 quadradinhos, eu tenho que pintar 2 desses quadradinhos. Tudo bem? Isso quer dizer que, se eu tivesse 6 quadradinhos, eu teria que pintar, se eu dobrar, né, a parte de baixo, 6 quadradinhos, eu tenho que dobrar também a parte de cima, para manter a proporção. Tudo bem? Então, como a gente está usando uma base aqui, que é a base 6 do total, ó, tem 6 em todos eles, tem 6 quadradinhos, certo? Então, eu vou dobrar a minha fração aqui, ó, certo? Se eu tenho a fração 2/3, e eu quero chegar numa fração que tenha 6 quadradinhos embaixo, se eu dobrei a parte de baixo, ou seja, se eu multipliquei por 2 a parte de baixo, eu tenho que obrigatoriamente realizar a mesma operação na parte de cima. Então, 2 vezes 2, 4. Então, 2/3 é a mesma coisa que 4/6, são frações equivalentes. Isso nos dá como resposta a alternativa C. Gente, a gente acabou então os exercícios das sequências 1 e 2, das aulas 1 e 2 desse caderno Aprender Sempre, né? E a gente vai retomar uma próxima correção com as aulas 3 e 4, tá bom? Então, por enquanto, eu agradeço a presença de vocês, agradeço que vocês estejam assistindo. Se tiverem dúvidas, comentem, né? E coloquem sempre as suas dúvidas nos comentários das atividades também no Google Sala de Aula. Ok? Muito obrigado e até mais.